Pessoal, então a gente vai iniciar, tá? A nossa aula. No final, quem quiser ficar escutando toda a música, né, Juliana? A gente solta a música de novo, tá bom? Pessoal, a minha câmera aqui eu não vou abrir ela agora, porque eu estou gravando hoje com outro aplicativo, fazendo uns testes aqui para os outros profs também. Mas, qualquer dúvida, né, o professor Juliano me chama e a gente dá sequência, beleza? Então vamos iniciar. Então, pessoal, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, né, a história do Brasil, lembrando que quem não estava presente na última aula, a gente ainda não falou nada sobre a história propriamente específica, né, do Brasil. Nós tivemos antiguidade, história antiga, história moderna, e a gente ainda não conseguiu, né, terminar a história moderna, mas nas próximas aulas a gente vai dar sequência. Então hoje seria a primeira aula, né, da história, sobre a história do Brasil. E um dos primeiros erros, pessoal, que a gente encontra, ou quando a gente vai estudar, né, estudar a história do Brasil, a gente estuda a partir do ano de 1500. E aí a gente esquece que antes da chegada dos europeus, né, dos portugueses aqui no Brasil, no território que hoje é o Brasil, nós tínhamos pessoas que viviam aqui, né? Esse local já era habitado, já existiam grupos que viviam aqui, alguns até com características de sociedades bem complexas, bem estruturadas, né? E aí a gente acaba esquecendo desses grupos e dessa história antes da chegada dos portugueses. Como eu falei, né, nas outras aulas, a história ela é uma área das ciências humanas. Então, a história como disciplina, ela inicia a partir da chegada, né, da habitação de humanos em um determinado local. Então, a história do Brasil, na verdade, ela inicia com a chegada dos primeiros povos, das primeiras pessoas aqui. E nós vamos ver daqui a pouco na primeira questão que eu vou trabalhar com vocês, que até hoje nós não temos uma certeza de qual seria essa data, né? Qual seria aproximadamente quanto tempo que esses primeiros grupos de seres humanos teriam chegado. Mas eles vieram, né, da África, como a gente sabe, a África é considerado o berço da humanidade, né? Os fósseis mais antigos foram encontrados no continente africano, então a gente tem por base, né, essas pesquisas. E aí, por esses povos serem nômades, que nós já estudamos lá na primeira aula, né, esses conceitos, essas pessoas então iam trocando de local constantemente. Então, eles atravessaram aqui o Estreito de Bering, que eu estou mostrando aqui com o laser, que há muito tempo atrás, né, ele era ligado por terras, né, e hoje, como o mar subiu e descongelou certa parte desse estreito, não tem mais essa passagem por terra firme. Mas naquele momento da história tinha, e o ser humano então chega à América. A América é o último continente a ser habitado por seres humanos. E aí tem a discussão de quando que foi, a gente vai ver daqui a pouco, né, um pouco mais sobre isso. Mas tiveram várias levas, né, vários grupos de seres humanos que chegaram com o decorrer dos anos. E uma outra teoria, na verdade, é essa aqui, que o ser humano teria então chegado pela Oceania através de pequenas embarcações e aí passando de ilha por ilha, de ilha por ilha, chegando aqui onde hoje é o Chile, esse local aqui mais ao oeste da América, né? Então essas duas teorias são as mais aceitas, né, digamos assim, pelos historiadores, por pesquisas e por fontes históricas que comprovam isso. Os primeiros povos, então, que habitaram o nosso território, né, eu separei 4 aqui que formaram, de certa forma, uma sociedade com algumas características mais interessantes, tá? O povo de Lagoa Santa, que é também chamado povo de Luzia. Luzia, para quem não lembra, né, seria esse fóssil dessa mulher aqui, e ela faria parte, então, dos primeiros povos que chegaram aqui no Brasil. O crânio dela estava lá no Museu Nacional, que há 2 anos atrás pegou fogo, né? Teve um incêndio no Museu Nacional. Acredita-se que quase 100% do crânio e dos fósseis da Luzia foram destruídos, né? Até hoje a gente não sabe, não foi divulgado ainda quais partes teriam sobrevivido, né, digamos assim, do incêndio. E é uma fonte histórica que foi perdida através desse incêndio. Nós tivemos os povos marajoaras, que a característica principal deles era o uso da cerâmica. Esse povo que ele vivia lá
na região amazônica. Já vou mostrar o mapa para vocês, tá? E era uma das primeiras sociedades que usaram então a cerâmica no seu cotidiano. Aqui mais para o sul, para a nossa região, nós tínhamos os povos sambaquis, que a característica principal era aquele acúmulo de conchas. Aqui nessa imagem tem aqui, bem lá no fundo, essa pequena montanha, na verdade, é o acúmulo de conchas, né, que esses povos iam acumulando. E aí formavam então esses sambaquis, que até hoje estão presentes aí no litoral, em Santa Catarina, tem algumas cidades que ainda existem esses sambaquis. Esse povo vivia no litoral e acredita-se que após a chegada de outros grupos, principalmente os tupis, guaranis, esses povos foram dizimados. O povo umbu, ou os umbus, que viviam nas florestas aqui do sul, florestas fechadas, então características diferentes, né? E esse povo, então, ele vai dar uma certa origem, depois, né, anos mais tarde, algumas características do povo gaúcho. Então, o uso da boiadeira, o uso de animais como o cavalo, né, no seu dia a dia, são presentes até hoje nos povos gaúchos também. E se vocês perceberem, pessoal, aqui ó, são quatro sociedades, 4 povos bem diferentes, com características bem diferentes. E aqui é o local onde eles viviam, né? O Marajoara aqui no norte, o povo de Lagoa Santa, de Luzia aqui no centro, e aqui no sul, então, o Umbu e o Sambaquis. Esses 4 povos, pessoal, são... Adnan, Oi? o Marcos está pedindo por que eles acumulavam conchas. Sim. Na verdade, acredita-se que é por 2 motivos. O motivo cultural, e quem já foi na praia viu que muitas vezes as conchas vão se acumulando aí na faixa da areia, né? E eles tinham dificuldade de caminhar por esses locais, então eles acumulavam meio que por limpeza, mas também já foram encontrados fósseis desses povos em meio a essas conchas. Então acredita-se que eles faziam um sepultamento dos seus mortos nessas montanhas chamadas de sambaquis. Então é uma característica também cultural desses povos, que ficou presente, né? E como eu falei, até hoje existem alguns sambaquis aí no litoral. Não sei se algum aluno talvez já teve oportunidade de visitar, mas muitas escolas nessas viagens de estudo levam os alunos a conhecer os sambaquis. Beleza? Qualquer dúvida, pode me chamar. Antes de eu apresentar essas questões, pessoal, por que a gente fala índio? Então, esses povos, né, que a gente falou agora, muitas vezes são chamados de índios. O termo índio, ele foi usado pelo navegador Cristóvão Colombo, como eu falei na última aula para vocês, né? Ele, quando chega nas terras que hoje é a América, ele acreditou que estava chegando na Índia. Então, para ele, essas pessoas que estavam vivendo ali eram os índios. Então, ele meio que apelidou, né? Deu a origem a esse nome às pessoas, e a gente utiliza até hoje. Claro, com povos indígenas também, a palavra a gente usa, né? Mas a palavra índio tem origem, né, tem essa denominação a partir da chegada do Cristóvão Colombo à América. Vamos voltar aqui nas questões, que eu tenho 2 para vocês, tá? Todas as questões de hoje, pessoal, são do Enem, tá? Esse conteúdo tem bastante questões, então eu consegui tirar todas elas do Enem. Então vamos para a primeira aqui. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade. Validadas as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí. Antes de eu ler as questões, pessoal, esse Parque Nacional da Serra da Capivara, talvez vocês já viram em algumas imagens, é onde tem várias pinturas rupestres. E aí foram encontrados vestígios fósseis, né, da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade, o que daria uma nova teoria sobre a chegada dos primeiros brasileiros, né? Por muito tempo essa teoria foi contestada por outros arqueólogos, mas hoje as pesquisas estão cada vez mais avançadas para comprovar se essa presença humana realmente teria existido ou não. E esse texto, pessoal, essa questão é a interpretação de texto, tá? Comprovam que grupos de origem africana cruzaram o Oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos.
confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e depois povoou os outros continentes. Contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e depois cruzou o Estreito de Bering. Confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos e contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Então, como eu já trabalho com vocês, né, algumas questões, de cara a gente pode eliminar algumas, né, e aí facilita depois se tem dúvidas entre as outras, né. A primeira aqui a gente já elimina, né, porque o próprio texto diz que grupos asiáticos, né, é isso. E aqui fala que grupos de origem africana cruzaram o Oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos. A gente já viu aqui, só para situar vocês, pessoal, o Oceano Atlântico é esse aqui, tá? E aqui a África, né? E aí teriam passado pelo Oceano Atlântico. Então, na verdade, essa teoria não é aceita. A gente já elimina, né? A letra B confirma que os homens surgiu primeiramente na América do Norte. A gente já elimina, né? Porque a gente tem o conhecimento de que os seres humanos teriam surgido na África. A letra C contesta a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América e depois cruzou o Estreito de Bering. Também não, né? E aí sobraria a letra D e a letra E. Mas como o texto é uma contestação, né? Ele fala que essa primeira teoria aqui de 18 mil anos, ela pode ser contestada por essa teoria de 50 mil anos, os primeiros grupos humanos, né? Então a resposta dessa questão, não sei se alguém, eu nem dei tempo também, né, para vocês responderem no chat, mas seria a letra E, tá? Então contesta a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. Beleza? Essa questão aqui, pessoal, eu separei porque ela fala dos povos marajoaras e ela demonstra mais uma vez a questão da interdisciplinaridade, que eu já falo para vocês, né, desde a primeira aula nossa, que essa questão ela envolve um pouco de história, né, mas ela estava lá na prova de linguagens, tá? Nós temos aqui duas estruturas, dois objetos. O primeiro é uma estrutura vertical dupla, e o segundo é uma urna cerimonial dos povos marajoaras, feitos de cerâmica. E aqui há 1400 a 400 anos antes de Cristo. E as duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima, as duas são feitas de cerâmica. A obra estrutura vertical dupla se distingue da urna funerária marajoara ao, e aí essas afirmativas, né? Evidenciar a simetria na disposição das peças, materializar a técnica sem função utilitária, abandonar a regularidade na composição, anular a possibilidade de leituras afetivas e integrar o suporte em sua constituição. Como é uma prova de linguagens, pessoal, enfim, para mim também está um pouco complicado, mas eu acredito que seja a letra B a resposta, tá? Por materializar a técnica sem função utilitária. A primeira técnica ela não tem uma função útil, ela é um objeto de decoração, digamos assim, né? E o segundo objeto é uma urna cerimonial, então era usada então nas cerimônias dos povos marajoaras. Isso seria a letra B. Mas é só um exemplo, pessoal, de como alguns assuntos, né, eles se interagem ali na prova do Enem pela questão da interdisciplinaridade, tá? Então essa questão eu só separei para dar um exemplo para vocês, beleza? Então, os índios, né, como eu falei para vocês antes, o termo índio, né, ele surge através da chegada dos europeus aqui na América. E aí entra a questão dos povos indígenas do Brasil, né? Estudar então os índios, que seriam essas pessoas já que foram chamadas de índios, nós vamos ter que agora, né, tratar, né, falar dessas pessoas como povos indígenas ou índios. Os principais povos, pessoal, vou até mostrar aqui o mapa para vocês. A maior abrangência de povos indígenas no Brasil, isso aqui em 1500, né, foram os povos Tupi e Guaranis. E aqui no litoral, todos esses povos aqui, ó, Tupinambás, Tupiniquins, aqui embaixo também Tupiniquim, até o povo Carijó, aqui embaixo, no sul, eles eram povos então com características bem parecidas. Mas claro, o nosso país ele é muito grande, né? O nosso país ele é extenso, o território. Então, grupos indígenas de todo o país, eles têm características muito diferentes. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Nessas duas imagens, nós temos o povo Guarani, aqui, essa imagem aqui, grupos indígenas tupis guaranis. E aqui,
no lado nós temos então grupos indígenas conhecidos como charuas. Deixa eu só mostrar o mapa de novo. É aqui no Pampa Gaúcho, o povo charua. Muitos descendentes dos povos umbus e que vão dar origem então à cultura gaúcha depois. E nós conseguimos observar através dessas duas imagens, né, muitas diferenças, não só físicas, né, a própria questão do cabelo das pessoas, né, das duas imagens bem diferentes, a pintura corporal, a cerimônia, que a gente consegue ver que aqui os índios estão fazendo uma cerimônia de dança e aqui na outra imagem não. A vestimenta, né, muito característica aqui dos povos charuas, o xiripá, a bota, o chapéu, que depois, a faca, o uso da faca aqui também vai dar origem depois à cultura gaúcha, né? E o povo guarani aqui praticamente seminu. Muitas vezes a gente tem essa imagem do índio brasileiro, os povos indígenas nus, né, sem roupa, mas, como eu falei, são grupos diferentes, grupos indígenas diferentes e que têm características diferentes, e a gente não pode pensar que o índio é uma figura única, sem essas diferenças, como eu falei para vocês, tanto físicas como culturais, né? E aí os grupos tupis-guaranis, como eles eram a maioria, né, na língua tupi-guarani, a palavra tupi significa o povo. Então, para eles eram o povo. E os outros grupos indígenas, eles chamavam de tapuias. E o significado da palavra tapuia é bárbaros. E nós já vimos esse conceito na última aula, né? O conceito de bárbaro é aquele que é diferente do grupo principal ou do grupo dominante. Então, também esse conceito esteve presente nos próprios grupos indígenas. E claro, né, com tanta diferença, ocorriam sim muitos conflitos entre esses grupos, também muitas alianças, né, principalmente pela questão territorial, por mais que o índio não tenha os povos indígenas não tenham essa preocupação em comprar e vender terras, né, para eles não sabiam o que era vender um pedaço de terra, e até tem uma frase que os índios falavam para os portugueses que para eles vender uma parte da terra era como vender uma parte do céu, eles não tinham esse conhecimento. Mas eles tinham uma certa prioridade, uma certa importância em conquistar alguns territórios, porque era onde eles iriam viver, né? Próximo a rios, com uma variedade de plantas, de animais aí, e esses territórios mais ricos, né, vamos falar assim, geralmente eram motivos de alguns conflitos entre esses grupos indígenas, tá? Vamos dar sequência, então. E aqui nós temos, pessoal, uma questão que também é do Enem, como eu falei antes. Tem 2 textos e ela vai falar um pouco desse termo, né? O termo indígena e como que os portugueses viam os indígenas, tá? Então, o texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou agente Brasília. E ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. E o texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então esse texto, como eu falei antes, os astecas e os tupinambás, para os europeus era tudo índio. Então essa palavra, para eles era todos os grupos diferentes deles, né, povos que viviam aqui, era tudo índio. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras e as alternativas. Quem quiser tentar ir respondendo aí no chat, tentar ver se acerta aí. A letra A, concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Percepção coerente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Nos textos não fala nada dessas duas afirmativas aqui, né? Letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Letra D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E a letra E, visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Pessoal,
Quem conhece o conceito de etnocêntrica ou etnocentrismo, já ia saber que a questão certa é a letra C. O que é o etnocentrismo? É um conceito que fala que uma etnia ela é considerada superior à outra. Etno vem de etnia, né? E cêntrica, ela está no centro. Então, para os europeus, para os grupos, para os povos europeus, a etnia europeia, os povos europeus, era uma etnia que estava no centro. E todos os que estavam ao redor aí, tanto povos que viviam lá na Ásia, como na América do Norte, na América Central, na América do Sul, eram índios. Então, para eles, tudo era índio. E os africanos, eles eram chamados de negro da terra. Então, todas as etnias africanas eram classificadas pelos europeus como apenas uma, tá? Então, esse conceito de índio, como eu falei até agora, né, é um conceito europeu, e agora vocês descobriram que é um conceito etnocêntrico, tá bom? Não sei se o Juliano tem alguma dúvida aí, eu posso continuar? Adnan, tem uma pergunta do João Oi. Machado. Os povos guaranis e tupinambá são derivados do tupi-guarani? Qual o sentido dessa denominação? Sim, na verdade, como vocês olham aqui, até voltei no mapa aqui, pessoal, o povo Tupi-Guarani, ele é um povo que ele tem basicamente no centro do país, tá? Esses povos tupiniquins, tupinambás, eles são, digamos, descendentes dos tupis-guaranis, só que eles não têm as mesmas características. Então, por eles terem características diferentes, eles são classificados como outros povos, tá? Na verdade, aqui é muito mais a denominação. Até posso ver na próxima aula alguns significados, né? Porque tupi vai significar tudo, né? Todas as etnias aqui que se chamam tupis, que tem essa derivação inicial, né? Tupi, ela vai significar alguma coisa, e aí a palavra nambá significa outra, niquim significa outra. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Tupiniquim aqui embaixo, mas é isso aí, é mais a denominação que vai dar as diferenças, né, entre esses grupos. Mas digamos que os tupinambás seriam descendentes dos tupi-guaranis. E aqui embaixo também os carijós, eles têm características, então, também parecidas dos tupi-guaranis, mas não podem ser... Eu não sei se a palavra classificado, talvez não seja essa a palavra, né, mas por essas diferenças, então, eles têm várias denominações. E aí, até esqueci de falar, alguns grupos aqui vão dar origem a nome de cidades, né? Goitacás, aqui no Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Aqui em cima, outras palavras, né? Tucano vai dar origem a uma ave. Então, algumas palavras indígenas, elas têm algum significado. Porém, são várias, né? Várias palavras que significam alguma coisa. Mas na próxima aula, até eu posso fazer até uma aula extra sobre essas denominações, que muitas vezes é importante. Eu recorri agora ao Wikipedia aqui, ao Google, para tentar ver aqui a questão do tupis. Tá? Ele tem dois sentidos, um genérico e um outro mais específico. Sim. Sentido genérico diz que remete aos indígenas que habitavam a costa brasileira, no século XVI, e que falavam a língua tupi antiga. No sentido específico do termo, remete índios que habitavam a região da atual cidade de São Vicente, na mesma época. Então tem essa região aí da Baixada Santista, Sim. essa parte mais de São Paulo aí. Até a gente vai falar daqui a pouco dessa cidade de São Vicente. Mas é isso aí, é mais a denominação, né, e o momento de cada povo estar vivendo em um local, né. Mas acho que ficou claro, talvez eu possa fazer um material só sobre isso, que vai dar uma aula boa. Adnan, Oi. O Marcos tem uma outra pergunta aqui. Tá. Diz assim, ó. Você falou que os europeus também chamam eles de outro nome. Qual seria? Os europeus chamando os próprios europeus de outro nome? Seria... Não. Ó, os europeus chamavam os índios de outro nome. Qual seria? Sim, na verdade, só se eu me expressei então errado, mas seria índios, e a palavra negro da terra seriam as pessoas da África, tá? Mas geralmente eles chamavam todos os grupos diferentes dos europeus, né, de índios. Acho que talvez eu me expressei errado. Mas era índios, né? Para eles, todo mundo que era diferente era chamado de índio.
Beleza? Pessoal, então nós chegamos aqui. Tem dúvida? Não? Tá. Não, é só isso. Só lembrando que também dá para usar a expressão ameríndios, né? Que são os índios americanos que residiam no continente americano. Isso. Até na próxima aula a gente vai falar mais sobre a colonização espanhola na América também. E o termo ameríndio é mais usado na colonização espanhola. E o termo índio, né, só índio, é mais utilizado na colonização portuguesa. Pessoal, então os portugueses chegaram, né? Chegou no momento da chegada dos portugueses, que até a gente já viu um pouco na última aula, né? Através das grandes navegações, lá no início da Idade Moderna, os portugueses chegam então ao território que iria se chamar então depois de Brasil. E a partir de então, o Brasil é dividido claro, em ciclos econômicos, mas também em momentos políticos, tá? E hoje nós vamos estudar até aqui, na cana-de-açúcar, até mais ou menos esse período aqui, tá? Todo esse período pré-colonial e o período colonial. Então, quando os portugueses chegaram aqui, até a gente... só deixa essa tabela aqui é importante a gente ver, que são os ciclos econômicos, tá? Então, nós temos aqui o pau-brasil, a cana-de-açúcar, que nós vamos estudar hoje, o ouro e o café. Não significa que só esses produtos eram explorados ou cultivados, né? Até aqui na cana-de-açúcar era praticamente isso, mas aqui no ouro e o café significa que esses ciclos eram basicamente comandados, né, orientados por esses produtos. Então, se a cana-de-açúcar tivesse uma crise, toda a economia da colônia iria sofrer com isso. Se o ouro tivesse uma crise na exploração, todo o ciclo econômico iria sofrer com isso. Hoje no nosso país, claro, nós temos muito a questão do agronegócio, né? Mas nós não temos mais um ciclo econômico, porque são vários produtos que são cultivados e até explorados no nosso país, e que, claro, até o petróleo, né, dá um exemplo, que se dá uma crise, é claro que vai abalar a economia, mas não vai acabar com o ciclo econômico do nosso país. Mas nesse momento de colônia, nós vamos ver que sim, esses produtos eram muito importantes, por isso que eles são classificados como ciclo econômico. E aqui tem os séculos, né, de cada ciclo e o trabalho, tá, pessoal? A gente vai ver como que eram as formas de trabalho, que é muito importante a gente saber disso também, tá? Porque muitas vezes alguma pegadinha aqui vai ser, né, de certa forma, talvez uma questão ali de história que tem a ver com isso, seja uma pegadinha sobre o trabalho e o ciclo econômico. Então, o pau-brasil era através do escambo, com índios, indígenas, que nós já vamos ver o que é esse conceito. Na cana-de-açúcar tivemos então a chegada dos africanos escravizados, que nós vamos ver também a importância do trabalho africano, trabalho escravo na história do Brasil. Lá no ciclo do ouro nós tínhamos, além do trabalho escravo de índios e africanos, nós tivemos o trabalho livre de pessoas brancas. Nós vamos entender por quê. E no café, então, de novo, praticamente o trabalho todo, né, sendo realizado por escravos africanos, tá? Então, essa questão da mão de obra nesse trabalho é importante vocês terem conhecimento também, tá? As primeiras expedições, pessoal, na verdade, os portugueses chegaram aqui, eles não se interessaram muito pelas terras, porque eles chegaram aqui e viram que era praticamente tudo mato, né? Então, para eles, a madeira, no início, eles não tinham essa importância, esse interesse econômico, né? E aí eles fizeram aí algumas expedições no território, e lá onde eles chegaram, em Salvador, lá no Nordeste, eles encontraram metais preciosos, pedras preciosas, e também não encontraram muito especiarias, plantas que eles acreditavam que iria existir aqui, assim como existia lá na Índia. Então essa primeira chegada, né, esse primeiro encontro foi meio que um desinteresse, né, dos portugueses por essas terras. Só que eles perceberam que se eles não chegassem aqui e falassem para os outras nações que estavam navegando, a Espanha, a França, até a Holanda, né, realizando algumas navegações, se esses outros países chegassem aqui, eles poderiam então tomar esses territórios para eles, né? Então os portugueses pensaram assim, nós vamos ter que achar algum jeito de garantir que aquela terra seja nossa, porque daqui a pouco vai vir um espanhol, vai ir francês para lá e vão tomar de nós aquele território. E isso explica, né, o porquê que nós falamos a língua portuguesa, né? Pela questão da colonização portuguesa no Brasil. E aí eles se interessam pela árvore do pau-brasil, que eu acho que eu já falei, né, na última aula para vocês um pouco. A palavra Brasil, ela tem a ver com brasa. Então, essa cor aqui, alaranjada, avermelhada,
ela remete à cor da brasa, por isso pau-brasil. E essa madeira, para os índios, na verdade, eles não utilizavam, né? Mas os portugueses, os europeus, utilizavam muito essa madeira para tingir tecidos lá na Europa. E isso era uma atividade econômica muito lucrativa. Pegar essa substância que tinha na madeira, retirar, né, e através de equipamentos mais qualificados que existiam na Europa, eles tingiam, então, tecidos europeus. Mas aí os portugueses chegaram aqui, viram que tinha bastante dessa madeira, mas quem queria realizar esse trabalho? Os portugueses não iam vir de lá de Portugal, enfrentar 3 meses de viagem, sofrer com toda a questão dessa travessia, né, do Oceano Atlântico, para chegar aqui e cortar madeira e carregar nos navios e levar de volta. A saída para os portugueses foi utilizar o trabalho indígena através do escambo. O escambo é aquela famosa troca, né? A gente vê muito ali, dava espelho e faca para o índio ia lá e cortava madeira e carregava nos navios. Não é bem assim. Claro que eles ganhavam, né, enfim, umas roupas diferentes, equipamentos, utensílios que eles não tinham conhecimento do que eram, mas os índios também ganhavam ferramentas que eram úteis para o dia a dia dos índios. Então, machados, foices, que iriam facilitar o trabalho do índio, do próprio indígena no dia a dia. E aí tem uma frase que é muito usada, que remete, né, explica um pouco o que é o escambo. O índio trabalha derrubando árvores, aí ganha ferramentas que ajudam a derrubar árvores. Aí o índio derruba mais árvores. O índio então ganha mais ferramentas para derrubar mais árvores. Então era basicamente isso, só que claro, os indígenas, por ter aquele interesse de coisas novas, né, objetos que eles nunca tinham visto antes, nunca tinham contato, para eles acreditavam que era uma atividade lucrativa. E os portugueses, né, a gente tem as piadas de português que é meio burro, mas português e burro não tem nada. Viu que essa atividade poderia ser lucrativa e utilizou então o escambo como forma de garantir a mão de obra do índio. E aí temos mais uma questão, pessoal. Vamos lá. Em geral, nossos tupinambás ficaram admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã. Arabotã, pessoal, significa árvore avermelhada na língua indígena, alguma coisa assim, tá? Isto é o pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: por que vindes vós, outros, maires e peros, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então esse trecho, né, o viajante francês, eu não sei muito francês, mas acho que é Jean de Lery, alguma coisa assim, né? Reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena. No sentido, reparem aqui, ó, que o índio fala para ele: porque vindes vós outros para buscar lenha de tão longe para vos aquecer. Então essa afirmação ela demonstra uma diferença. Em qual sentido? Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais, da preocupação com a preservação de recursos ambientais, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, ou da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Não sei se o pessoal quer tentar responder aí, até que eu tomo uma água aqui. Juliano, tem alguma dúvida? Por enquanto não. Tudo certo? Até agora tá de boa. Por enquanto ninguém colocou nada. Tá, eu vou discutindo aqui, pessoal. Vão pensando, quem não quiser responder ali, mas vai pensando a resposta, tá? Na verdade, pessoal, assim, ó, é outra questão de interpretação de texto, tá? Claro, aqui o texto nos dá informações importantes. Mas nós temos aí umas questões que a gente consegue eliminar, né? Nós não temos nada no texto que fala de preocupação com preservação de recursos ambientais. Então é uma letra que a gente pode eliminar, uma alternativa, né? A letra C, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa. Nós também podemos eliminar essa, porque para o índio, né, para o indígena tupinambá, aquela árvore era a lenha, né? Então ele não tinha interesse de explorar comercialmente. Mas o português sim, mas não era um interesse de ambas as partes, né?
Da letra D, da curiosidade, reverência, abertura cultural recíprocas. De certa forma, curiosidade, mas não tem muita abertura cultural, né? Foi só uma curiosidade, uma pergunta, né? Não tem nada de abertura cultural. Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno, até ele fala, né, que buscar lenha de tão longe para vos aquecer, mas não é uma preocupação, né? Mas sim do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Então, para o Tupinambá, o pau-brasil, né, que é a árvore, que é o primeiro ciclo econômico, para o indígena Tupinambá era nada mais do que lenha. Mas para o português, né, para vir de lá de Portugal para pegar uma árvore, para levar lenha para lá, né, claro que tinha outro destino dado a esse produto, tá? Então, pela questão cultural, cada uma das partes ali tinha um destino diferente a esse produto, tá? Então, outra questão do Enem também, que de certa forma, se nós eliminarmos algumas questões, aí fica mais fácil, tá bom? Pessoal, então, como até o Juliano falou da cidade de São Vicente, quando o ciclo do pau-brasil ele termina, digamos assim, por quê? Porque o pau-brasil, quando os portugueses chegaram aqui, era uma árvore que já estava aqui, né? O português não veio aqui, plantou e esperou aí 10, 15 anos para ir lá tirar, para cortar a árvore do pau-brasil. Essa árvore existia aqui. Mas com essa exploração, de certa forma, descontrolada, né? Eles perceberam que o pau-brasil iria acabar, alguma hora, em algum momento iria acabar essa árvore. E aí eles pensaram no que a gente vai fazer agora? Vamos sair desse território? Vamos deixar outros países invadir a gente aqui? Ou vamos começar a colonizar, iniciar um processo de colonização para garantir o nosso poder nesse território? Então, no ano de 1530, ela é criada, né, a expedição colonizadora. Então, de certa forma, a colonização portuguesa ela inicia no ano 1530, com essa tomada da decisão de trazer uma expedição colonizadora. E aí eles criam a cidade de São Vicente, que é próxima à cidade de Santos. E essa cidade ela é importante porque olhem aqui a entrada, né, digamos assim, pelo oceano, né? Para você entrar na cidade, você tem que passar por essa estreita faixa de água, né, de mar. E aí era mais fácil para você controlar quem entra aqui e quem sai, né? Se você coloca aí soldados nesses pontos aqui, né, você consegue ter um controle mais fácil de quem vai chegar e quem vai sair. E aí nessa cidade, então, é também criado o primeiro engenho. O que é o engenho? A gente já vai falar um pouco mais disso, tá? Mas é o local onde é produzido o açúcar, né? E aí ocorre a transição do pau-brasil para a cana-de-açúcar. Mas por que os portugueses chegaram... Vou explicar aqui antes de passar. Por que os portugueses vieram lá com uma expedição colonizadora para plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil? Na verdade, os portugueses eles já tinham esse conhecimento do ciclo da cana-de-açúcar em outras colônias, né, em outras colônias ali da África. Então, eles já sabiam que a cana-de-açúcar poderia ser plantada por questões climáticas e de território brasileiro aqui no nosso território, que hoje é o Brasil. E o açúcar, pessoal, hoje, né, de certa forma é barato, todo mundo consegue comprar açúcar, né? Mas naquela época era um produto valioso, era um produto com preços altos, então o açúcar era caro. Então, claro que eles iam vir aqui e iniciar então a colonização do nosso país com produtos que iriam dar lucro, eles não iam correr o risco de ter prejuízo. Essa questão aqui, pessoal, essa questão aqui ela é importante porque ela é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, que é um documento assim, ó, que um dia até vou trabalhar, posso encaminhar toda essa carta para vocês. É um documento que é muito importante para a história do Brasil, tá? Porque Pero Vaz era um escritor e nessa carta ele fala muito do território e das pessoas que viviam aqui. E aí eu separei por causa disso também, tá? Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas é flechas, né? Não fazem o menor caso de encobrir ou demonstrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos são coredios. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira.
tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre... A dinâmica tá travando, não sei se é para mim, travando. Tá. Vê ali no chat se Pessoal, por favor, no chat, se tá travando para vocês, mandem aí ou é só para mim, só para a gente fazer a coisa certa. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo? Mas beleza, Juliano, qualquer coisa. O pessoal também pode comentar, tá? Se estiver travando. Já vou aproveitar aqui, pessoal. Eu vi que o João Vitor tratar o escambo como simples troca de espelhos pode ser dado como preconceito na atualidade. Exatamente, é o que eu falei, né? O escambo, a gente fala muito, a gente não, né? Mas é muito falado, o índio trocava por um espelho ou trocava por um chapéu. Até essa tirinha que eu coloquei, né? Na verdade, é um exemplo de preconceito, claro, de certa forma humorada, mas é muito que a visão de muitas pessoas, né? O escambo era a troca de faca, o índio viu lá ele no espelho e achou legal, vai lá trabalhar o dia inteiro carregando lenha. Claro que não vai ser isso, né? Então, o escambo era um conceito bem mais amplo do que muita gente acredita que seja, tá? Mas vamos continuar. Qualquer coisa, Juliano, ou os alunos ali também fiquem à vontade, tá? Tá, vamos lá. A carta que eu estava falando. Então, é um documento fundamental e ela mostra, então, o primeiro contato, ou um dos primeiros contatos de portugueses com os indígenas, né? E esse trecho revela, o que ele revela? A preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Postura etnocêntrica, olha a palavra aqui de novo, né, do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Letra C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. Oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa de recursos para recursos para a defesa da posse da nova terra. Abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. Parece até é uma questão cansativa, né? Se você fizer que nem eu, que li assim sem parar. Mas, na verdade, pessoal, ela não é difícil, tá? Esse trecho específico da carta, ele só nos fala aqui de questões físicas, pardos e nus, então aspectos físicos, né? A questão até da prática cultural de utilizar o arco, e aqui até as setas, ele nem utiliza a palavra flecha, né? Utiliza setas. E aqui fala de mostrar as suas vergonhas, que eles não tinham o menor caso de esconder, de certa forma, né? E para eles era como mostrar o rosto, mostrar as partes íntimas, né? Então são características físicas e culturais. E qual dessas questões, qual dessas afirmativas que vai falar disso? Nós só temos uma, que é a letra B. Então também não é uma questão difícil. Ela estava, se eu não me engano, do Enem do ano passado. Agora nem tem ali a data aqui em cima, mas enfim, é uma questão do Enem que parece cansativa, né? Tem um trecho de uma carta importante, de um documento importante, mas interpretação de texto, pessoal, ela é uma questão fácil de responder depois que você interpreta o que está escrito, tá? Vamos dar sequência. Então, pessoal, após o início, né, do cultivo da cana-de-açúcar, as pessoas, né, mais portugueses começaram a vir para cá, né, por essa expedição colonizadora. E aí o que o rei lá de Portugal, né, a coroa portuguesa, toma como decisão? Dividir o nosso território, e aqui tem, né, a divisão desses territórios, em capitanias hereditárias, aquela palavra que, se você não sabe o que significa, você não passa do 7º ano para o 8º, né? O que são as capitanias hereditárias? A palavra hereditária, né, ela nos remete a herdeiro, então são capitanias que iriam passar para os herdeiros dos donatários. Mas isso não vai nem chegar a acontecer, porque nós já vamos ver o que deu de errado. Mas o nome capitanias hereditárias, né, elas eram unidades, eram faixas de terra. Aqui nós temos a imagem de novo. E foram entregues então a 12 pessoas da confiança do rei de Portugal. Essas pessoas são pessoas que estavam lá em Portugal, eles não eram pessoas que estavam aqui, tá?
Pessoal, só um pouquinho. O Juliano avisou que a internet dele caiu, tá? E aí, se alguém... Voltei. Tá, então beleza. Vamos lá. São problemas que podem acontecer, Voltei pessoal. agora. Beleza. Como eu falei na primeira aula, né? Dependemos da internet. Interlive, né? Nem vamos falar muito. Então, pessoal, aqui, ó, as capitanias hereditárias, unidades, né, faixas administrativas, entregadas a 12 homens, que eram os capitães donatários. E essas capitanias, elas existiram, esse projeto era para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, cada donatário, ele ia organizar como ia ser a produção de cana-de-açúcar naquela terra que ele teria ganho. E aí também tinha a questão da fé cristã, né, que um dos objetivos era expandir a fé cristã como forma até de domínio, né, de dominação dos povos indígenas. E no material extra que eu vou mandar para vocês aqui uns dias vai ter bastante sobre essa certa importância da expansão da fé cristã no processo de colonização, tá? Eles também tinham que organizar a defesa, estimular a ocupação portuguesa, cobrar impostos e ter e conceder sesmarias. Sesmarias era uma grande fazenda, hoje a gente chama de fazenda, mas naquela época era chamada uma faixa de terra, né, determinado tamanho, uma sesmaria. Mas aí pensa você, pessoal, ganhei uma faixa de terra, beleza, estou aqui em Portugal, vamos lá para o Brasil, né, o famoso Novo Mundo. Só que eles perceberam que uma faixa de terra, uma capitania, né, era até maior, muitas delas maior que o próprio país, maior que Portugal. E aí eles pensaram, será que vale a pena eu sair daqui e ir lá e ser responsável por cultivar cana-de-açúcar lá naquele lugar que eu não conheço, que não tem vilas, não tem cidades organizadas, não tem infraestrutura? Eu vou sair daqui de Portugal, da capital, Lisboa, né, toda bonita, toda legal, para ir lá naquela terra que eu não conheço, o que é? E ainda vou ter que cobrar imposto e ficar organizando a defesa? Claro que os donatários não se interessaram com isso, né? Então eles não quiseram saber dessas capitanias hereditárias. Teve duas, né, que se destacaram, que é Pernambuco, aqui, no Nordeste, e hoje existe, né, o estado chamado Pernambuco, e aqui São Vicente, que hoje é a região de São Paulo, né? São Paulo, uma faixa aqui do Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas elas, digamos que seriam as duas capitanias que deram certo, tá? O restante, os donatários, né, muitos deles nem vieram para o Brasil, não quiseram nem saber de pisar aqui, né? E aí meio que fracassou, né? E esse fracasso tem alguns motivos, né? Como eu falei, a falta de recurso e de interesse dos donatários, que não estavam nem aí para as capitanias hereditárias. Eles estavam lá em Portugal, não queriam ir para cá. As terras eram grandes para controlar, né? E claro que os indígenas que moravam ali não queriam nem saber de português chegar ali e pegar aquele território para eles, para plantar cana-de-açúcar, para expulsar ou matar os indígenas. Então é claro que teve a resistência indígena, e muitos historiadores dizem que seria um dos principais motivos que contribuíram para o fracasso dessas capitanias, né? Essa resistência dos indígenas. Então, se não deu certo as capitanias, é claro que ia ter que ter outro projeto, né? outra ideia. Qual que foi a ideia, então? A criação do governo geral. O que é o governo geral? O governo geral, as capitanias deixam de existir e todo esse território aqui vira um território só e apenas um governo, tá? E se vai ter um governo num território só, vai ter que ter a primeira capital, vai ter que ter uma capital para controlar. E aí, não sei se vocês sabem qual é a primeira capital, né? Mas é muito importante saber que é a cidade de Salvador. Aí depois vai passar para o Rio de Janeiro e hoje é a cidade de Brasília. Então o Brasil já teve 3 capitais. E o primeiro governador geral, ele é o Tomé de Souza, tá? Também é importante vocês lembrar, mas claro que não precisa decorar o nome dele, tá? E essa teria sido então a solução para o fracasso das capitanias. A criação do governo geral teve a importância econômica e política, né? Garantir o ciclo econômico e também garantir a centralização, né? O poder político no Brasil. E aí foram criadas em algumas cidades as câmaras municipais, onde as pessoas, os homens que eram conhecidos como homens bons, essa era a palavra que eles utilizavam. Esses, na verdade, eram vereadores, né? Mas esses homens bons decidiam, então, questões da cidade, da infraestrutura, da iluminação,
de quanto que vai ser o salário das pessoas, o que nós vamos investir nessas cidades. Então, basicamente, o trabalho dos vereadores hoje, tá? Mas essas, então, foram algumas dos acontecimentos que marcaram o governo geral. E aí o famoso ciclo do açúcar, né? Como eu falei para vocês antes. Por que a região Nordeste foi escolhida? Porque tinha clima e solo favorável para o plantio, né? E os portugueses já sabiam qual que era o solo e o clima favorável, por ter implantado cana-de-açúcar em outras colônias deles. O conhecimento português, né? O açúcar era um produto caro, como eu falei para vocês. E o Brasil, né? O território do Nordeste, ele favoreceu a criação dos latifúndios, que são grandes extensões de terras e que geralmente pertencem a uma pessoa ou uma família só. Então, terras aí, territórios grandes, gigantes, que vão pertencer a uma família só. E aí, nesses latifúndios, nós temos a monocultura, que se nós dividir a palavra, né, mono, uma só, e cultura, né, se refere à plantação. Então, qual seria essa monocultura? Plantar a cana-de-açúcar. Então, basicamente, nesses grandes latifúndios, eram grandes canaviais de cana-de-açúcar. E aí surgem os famosos engenhos, né? Os engenhos eram os locais onde a cana-de-açúcar era retirada, né, das plantações, levada para a moenda, para tirar o líquido da cana-de-açúcar e depois realizar então todo o processo de produção desse açúcar, para depois ser vendido lá para os países europeus, tá? Os engenhos, então, né, eles eram divididos em alguns locais importantes que vocês devem saber, né? Acho que a senzala é muito famosa, porque era o local onde os africanos, né, nesse momento já tem o tráfico, eu já vou mostrar para vocês, né, o tráfico de escravos, e aí os escravos africanos viviam nas senzalas, sem iluminação, sem acesso à água, muitas vezes sem banheiro, uma situação bem precária, né, e é muito retratado em certas novelas, aquelas novelinhas das 6, né, que fala sobre a escravidão, mostra aí um pouco de como eram as senzalas. O moinho, onde a cana-de-açúcar era, o próprio nome diz, né, moída, e é o local da moenda, onde ficava o moinho, as caldeiras para aquecer. Eu não sei se vocês já devem ter visto, a produção de açúcar amarelo no interior é basicamente o que era feito ali nos engenhos, tá? Mas claro, em grande quantidade, né? E ali no interior é pouca quantidade. Mas a produção é basicamente a mesma, tá? Tinha a casa grande, onde ficava o senhor do engenho, o dono da fazenda, o dono do latifúndio e a sua família. Tinha o feitor-mor, que era uma pessoa que comandava toda a produção, uma pessoa de confiança do senhor de engenho. E, claro, os escravos, né? Basicamente, mais de 90% das pessoas que estavam ali no engenho eram escravos. E essa imagem ela tem uma outra característica legal, que é importante, na verdade. O uso da atração, o uso da força animal para moer, para dar força a esses moinhos, tá? Então, além do escravo, tinha a questão do uso dos animais. Mas para o senhor de engenho, para os portugueses, escravos e animais era tudo igual. E eu já vou falar por quê disso, tá? Antes, pessoal, só uma curiosidade. O açúcar ele era produzido nesses cones, né? Esse formato de cone. E aí depois ele era virado, esse cone, e saiu então esses montinhos de açúcar, que são chamados de pão de açúcar. Então, e lá no Rio de Janeiro, o pão de açúcar tem esse nome em homenagem não, né? Porque remete a um pão de açúcar no período colonial, tem esse formato. Então, só uma curiosidade para vocês, tá? E aqui mais uma questão, tá? Sobre os engenhos, sobre a produção de açúcar. Juliano, se tiver dúvida, tudo ok por enquanto? Tá. Então, os engenhos... No chat, mas... Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Diz assim, ó, porque eles passaram a usar africanos como escravo e não continuaram com os indígenas como escravos. Tá. Sim, na verdade, sim, pessoal. Já vou falar um pouco mais do tráfico negreiro daqui a pouquinho, mas talvez vocês já ouviram, assim, é uma expressão totalmente que a gente não pode utilizar, né? Mas eu vou utilizar para explicar. E era usado muito antigamente que o índio não serve para ser escravo, o índio é preguiçoso. Essa expressão tem origem na escravidão. Os índios eles tinham uma certa resistência
e uma certa dificuldade em realizar alguns trabalhos que exigiam força humana nos engenhos. E aí os africanos, por terem, de certa forma, até a parte física mais forte, né? Os povos africanos têm isso por característica genética, eles eram utilizados pela força superior ao índio e também pelo, como é que eu posso falar, o escravo, desculpa, ele era tratado como uma mercadoria, e nós já vamos ver isso daqui a pouco. E lá na África, essa mercadoria, né, vista pelos portugueses, tinha um excesso de mercadoria lá na África. Então, o português vendo o africano como escravo, ele vê uma forma de trazer várias pessoas de lá para cá. E aqui era difícil você capturar um índio, né, para se tornar escravo. Porque você ia lá no meio do mato, das florestas, o índio conhecia aquele local, então o índio fugia, o índio tinha resistência. E a escravidão lá na África apresentou, de certa forma, pouca resistência, e nós já vamos ver isso daqui a pouco, tá? Por que dessa troca? Mas é interessante essa pergunta aí. Vamos lá. Os engenhos constituíam verdadeiras fábricas, realizando todas as fases do processo de produção do açúcar em suas próprias instalações. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma informação incorreta? Então, dei uma pergunta, né, uma coisa errada, sobre os engenhos. Após a colheita, a cana-de-açúcar era levada à moenda para sofrer o esmagamento de seu caule e a extração da garapa. Pessoal, essa questão aqui ela tem que ter um certo conhecimento do que era um engenho para vocês conseguirem responder, tá? Letra B. Em terras coloniais era produzido apenas um tipo de açúcar, o mascavo, de coloração escura. O açúcar branco era refinado na Europa, em virtude de ser direcionado aos consumidores desse continente. As moendas funcionavam com o uso da tração animal, o trapiche, pois os gastos exigidos para sua construção eram menores. Os engenhos não estavam disponíveis em toda e qualquer propriedade que plantava cana-de-açúcar. Os fazendeiros que não possuíam um engenho eram geralmente conhecidos como lavradores de cana. A letra E. Além dessas unidades produtivas, um engenho também contava com construções utilizadas para o abrigo da população que ali vivia, como a Casa Grande e a Senzala. Então nós temos 4 corretas e uma que está errada, né? A letra A tá certa, tá, pessoal? Após a colheita, a cana-de-açúcar era levada à moenda, então, e lá era esmagado o caule para tirar o líquido, né, chamado de garapa. Aqui na nossa região, muitas vezes a gente fala guarapa, né, mas é o mesmo líquido. Então a letra A tá certa, a gente não vai... e aqui tá pedindo a incorreta, né? A letra B eu vou separar para vocês, para a gente discutir depois. A letra C, as moendas funcionavam com o uso de tração animal, a gente viu, né? O trapiche, eu não falei para vocês, mas é a denominação do uso da tração animal. Também está certa, tá? A letra D, os engenhos não estavam disponíveis em toda e qualquer propriedade. E essa aqui também é verdade, pessoal. Se vocês parar para pensar um pouco, né, o engenho era uma estrutura, aqui diz, ó, verdadeiras fábricas. Então é claro que não vai ser todos os fazendeiros que vão ter condições e até estrutura para ter um engenho na sua propriedade. Então essa também está correta, tá? A letra E, além dessas unidades, o engenho também contava com construções para o abrigo da população. A Casa Grande e a Senzala nós já vimos que sim. Então também está correta. E a letra B, pessoal, ela não está correta porque aqui ó, diz que em terras coloniais era produzido apenas um tipo de açúcar, o mascavo. Na verdade não, né? Aqui era produzido o açúcar branco, ele era refinado aqui. Ele não ia para a Europa para ser refinado, tá? Porque todo o processo era realizado dentro do engenho. E até aqui diz, ó, todas as fases do processo da produção do açúcar em suas próprias instalações. E aqui diz que o açúcar era refinado na Europa. O açúcar, a refinação é uma fase do processo de produção do açúcar. Então ele era refinado aqui mesmo no Brasil, tá? Então aqui pede a afirmativa incorreta, era a letra B, beleza? E aqui nós chegamos, né, na mão de obra. Como até eu não sei quem que pediu ali, mas enfim, a dúvida era importante. No início a mão de obra era indígena, né? Porque eram os povos que estavam aqui. E até foram definidas, né, guerras justas, que seriam a perseguição a alguns grupos indígenas, alguns índios para serem escravos. Nós vamos estudar isso também na próxima aula, que eu vou falar muito sobre os bandeirantes, tá? E a perseguição dos índios. Mas como a compra de escravos se tornou frequente, e Portugal tinha, né, colônias em
lá na África, né? Então os africanos se tornaram então a principal mão de obra nos engenhos. A escravidão, né, pessoal? E aqui inicia talvez, e eu acredito que seja assim um acontecimento que vai marcar, claro, toda a história do Brasil. O Brasil cresceu, se desenvolveu através da mão de obra escrava, mas é uma coisa que assim não tem como explicar. Né? Você pegar um ser humano e escravizar ele, escravizar pela cor da pele e pelo local que ele veio. Então é uma coisa que assim envergonha, né, até de certa forma o ser humano, a história da humanidade e a questão da escravidão. Mas nós precisamos estudar por toda a importância que teve, tanto econômica, política e agora os efeitos sociais, né, que são decorrentes da escravidão. Nós temos aí desigualdades na nossa sociedade que são decorrentes aí de todo o processo da escravidão aqui no Brasil, tá? Como nós vimos até nos outros conteúdos, a escravidão ela é um conceito antigo. Nós vimos lá na Grécia Antiga, até Roma também, existia escravidão, mas por outros motivos, né? E ela ocorreu em vários locais. Mas aqui no Brasil, né, a escravidão ela era relacionada então com os povos africanos. Lá na África também é uma questão de polêmica. Existia escravidão ou não na África, né? Existia. A escravidão existia na África por alguns motivos, tá? Por guerras entre povos, por fome, muitas pessoas se escravizavam para ter o que comer. Então se escravizavam para outros povos para sobrevivência, né? Para ter alimentação. Por punições, por, enfim, crimes que eram cometidos e essa pessoa ela era punida judicialmente para ser escravo, tá? E a penhora humana, o que é a penhora humana? É você ir lá e se oferecer como empréstimo. Ó, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um empréstimo e se eu não conseguir pagar, eu vou ser escravo, ser teu escravo, o escravo do seu povo. Então existia sim, de certa forma, a escravidão, né? Mas claro que, como já ouvimos falar em alguns momentos, não era o próprio escravo, o próprio africano que queria ser escravo. Ele tinha os motivos para que houvesse a escravidão lá na África, tá? Então temos que ter cuidado nessa expressão, né? Existia sim escravidão na África, mas por alguns motivos específicos, tá? Não era nada cultural, o africano não tinha a cultura de querer ser escravo, por exemplo. Então é uma expressão que temos que tomar cuidado para não gerar confusão, tá? E esse tráfico, né? Que até coloquei entre parênteses aqui a palavra negreiro. Eu não gosto muito de usar, né? Porque é meio pejorativo, mas é o tráfico de escravos. Escravos, eles eram, como eu falei, tratados, né? Eles eram uma mercadoria para os portugueses, então é claro que não ia ter nenhuma preocupação em trazer escravo lá da África, né? Não ia colocar todos eles num espaço digno, eles iam amontoar, eles iam colocar ali as pessoas até que cabessem nos navios e trazer para cá. Claro que muitos moriam, né? Historiadores acreditam que 30% dos escravos moriam na viagem, nesse transporte, né, da África para a América. Então o tráfico de escravos teve também essa característica de uma coisa desumana, né? O ser humano aí passou de todos os limites de ser humano. E aí acredita-se que praticamente 5 milhões de escravos chegaram aqui no Brasil em todo o processo colonial. Nós vamos ver que lá na exploração de ouro e na produção de café tínhamos também a mão de obra escrava, tá? E essa viagem demorava de 30 a 40 dias lá da África até o Brasil, nos navios negreiros. E outra característica que eles chegavam aqui, eles perdiam o nome, eles eram chamados da região de onde eles vinham. Então tinham vários escravos, digamos assim, com o mesmo nome, tá? E isso para a cultura, para até uma certa questão espiritual dos africanos, a questão do nome para eles era uma coisa que eles não aceitavam perder o nome quando chegavam aqui. Pessoal, deixa eu só, antes de continuar, deixa eu ver que hora que é aqui. Faltam ainda alguns slides, acredito que vai dar tempo, tá? Aqui tem alguma questão, deixa eu já aproveitar aqui. Porque eles passaram a usar africano. Ah, tá, beleza. Então é a questão de antes, tá? Vamos lá, pessoal, que vai dar tempo. Não vai precisar me estender muito, tá? Vamos tomar mais uma água. Vamos seguir aqui.
Então tem mais uma questão aqui, pessoal, sobre a identidade negra, tá? Dos escravos. Vamos lá. A identidade negra... Pessoal, se vocês estão ouvindo gritos e risadas, é que o meu filho tá aqui brincando próximo, tá? Então, se tem um som diferente, é ele. A identidade negra não surge da tomada da consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão, à colonização do continente africano e de seus povos. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil, diversidade na educação, reflexões e experiências. Essa é a fonte. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre o continente e a Europa. Pessoal, então alguns conceitos e a questão de você estar situado no tempo e no espaço, tá? Vamos lá, a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Vamos separar essa questão aqui, tá? Vamos discutir ela depois. A existência do lucrativo comércio levou o português a desenvolver esse continente. A África até hoje, né, sofre com a exploração e é um continente que não foi desenvolvido como os outros, como a Ásia e a América, né? Através da colonização. Então essa não é, letra B não. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Então não, na verdade o tráfico negreiro iniciou, por isso a escravidão iniciou aqui no Brasil. Então também a letra C não. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Aqui pode ser que sim, né, pessoal? Idade Moderna, grandes navegações, né, expansão europeia e exploração da África. Eu acredito que até que seja essa. A letra E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Antecedeu as relações comerciais? Na verdade, não, né? E a letra A, pessoal, vamos ver. A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Na verdade, não, né? Primeiro foi descoberto o continente e aí depois teve a questão do tráfico, né, negreiro, e aí depois a colonização da África. Então não foi simultânea. E eu acredito que seja a letra D. É isso aí. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia, do início da Idade Moderna. Então, tempo, né, Idade Moderna, expansão europeia, né, espaço, exploração da África e conceitos, né, exploração, escravidão e tudo mais. Adnan? Oi. O Marcos está fazendo uma pergunta no chat aqui, ó. Tá. O Brasil foi o primeiro a pegar escravos de um outro continente? Não, na verdade essa expansão europeia, nós vamos ter aí escravos presentes na América Espanhola, lá na Índia. Então o Brasil não é o primeiro, mas ele está ali junto, né, do primeiro movimento de tráfico negreiro, que foi esse. O Brasil ele vai ser o último país a abolir a escravidão na América, tá? E talvez isso reflete os problemas sociais que nós temos hoje. Mas o Brasil ele está ali, digamos que num grupo, né? Os portugueses pegavam os africanos e escravizavam e aí levavam, né, para colônias da Ásia, outros países, né, levavam para colônias da Ásia e também aqui pro nosso país, né? A própria Inglaterra, né, leva alguns escravos lá para a América do Norte também, então onde hoje é os Estados Unidos. Então foi um movimento aí que os europeus, né, as grandes potências europeias acabaram fazendo esse tráfico negreiro meio que conjunto, né? Como era dizem que você comprava como era uma mercadoria, né? Você comprava um escravo e vendia pelo triplo do valor nas colônias. Então né, como eu falei, era mercadoria, escravo tratado como mercadoria, e era uma coisa muito lucrativa. Então todos os países aí perceberam que poderiam fazer isso, né? E tornar esse movimento, esse tráfico algo bem lucrativo.
bom? E assim, pessoal, onde houve escravidão, houve resistência, tá? Então o escravo ele não vai ficar ali quieto, né? Digamos assim, ele vai tentar organizar algumas formas de resistência. E aqui no Brasil, durante o ciclo do açúcar, existiram, né? Começa a surgir então algumas formas de resistências, principalmente questões religiosas, né? Os africanos vinham para cá e aí eles, além de toda a cultura, até a mudança do nome, as religiões, eles também era perdida nessas religiões africanas. E aí quando eles estão aqui, lá nas senzalas, lá nas plantações, principalmente na senzala, que é um local onde os escravos se reúnem à noite, eles vão tentar manter, de alguma forma, essa cultura, e também em forma de resistência. A própria capoeira, que é uma dança, mas também é uma luta, né? Foi proibida no Brasil por muito tempo, porque o escravo praticava e também, claro, que praticava alguns golpes, né? Então, podia utilizar isso para defesa pessoal. Algumas danças, jogos e festas, né, que eram, claro, realizadas de certa forma clandestinas e tudo mais, mas eles tentaram manter um pouco da cultura e também, claro, isso se torna uma forma de resistência. Mas a principal forma de resistência eram os quilombos, tá? Os quilombos, eles eram locais, geralmente dentro das matas, né, no interior das matas, eram locais de refúgio dos escravos e dos ex-escravos, as pessoas que conseguiam a alforria, comprar a sua liberdade. E esses quilombos, eles não tem o mapa aqui, mas eles existiram por todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim, no Sul até no Nordeste, tá? Então, por todo o Brasil existiram quilombos. E eram, enfim, locais onde poderia ter poucas ou muitas pessoas, né? O principal deles, que a gente vai ver daqui a pouco, foi o Quilombo dos Palmares, tinha mais de 1.000 pessoas, né? Muitos acreditam que passou de 5.000 em alguns momentos, o Quilombo dos Palmares. E nesses locais, os escravos, então, que fugiam, e os ex-escravos, praticavam agricultura, criavam alguns animais, extraíam ali as plantas que estavam ao redor, né, desses locais, e sempre procuravam, então, em meio às florestas, para dificultar a captura, né, ou até enfim, os donos, os escravos que fugiam, para eles não encontrar nesses locais. Só que nesse momento surgem, deixa eu até ver se eu coloquei aqui, não coloquei não. Os capitões do mato, que eram pessoas da confiança dos senhores do engenho, dos grandes fazendeiros, que iam capturar, iam caçar, digamos assim, esses escravos. Os quilombos, então, como eu falei, o mais famoso e mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, que é lá onde hoje é o estado de Alagoas, tá? E ele tinha um líder, que é o famoso Zumbi dos Palmares. E numa das guerras de tentar destruir, né, esse quilombo, ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695. E esse dia até hoje é comemorado ou lembrado, né, como o Dia da Consciência Negra. Então, é uma das heranças, né, dos povos quilombolas e dos quilombos no nosso cotidiano, né, ter o Dia da Consciência Negra. Atualmente existem ainda 3.000 comunidades quilombolas espalhadas, né, por todo o território brasileiro, e o principal problema, assim como os grupos indígenas, é ter a posse das terras, né? Essas comunidades quilombolas, por questões culturais e até familiares, né, do convívio, eles pretendem, eles querem ficar juntos, reunidos, claro, né, por toda a questão cultural. Porém, eles não encontram facilidade em ter uma posse de um território só para eles, ou territórios que eles acreditam que sejam deles. E aí vem fazendeiros, vem, de certa forma, até governos e expulsam, né, esses quilombolas dali. Mas é uma questão que até hoje, né, 3.000 comunidades é um número alto de comunidades oriundas desses quilombos e que permanecem hoje no território brasileiro, tá? E aqui, pessoal, a questão do ano passado, tá? Que ela vai envolver questões antigas, né, questões dos quilombos, mas também envolve agora questões atuais, tá? Então é importante a gente estudar essa questão aqui. Tá quase no fim, tá? Adnan, Oi. Oi? Tem uma pergunta do Marcos novamente aqui, ó. Como que os escravos compravam sua liberdade? Sim. Tu tinha comentado antes. É a famosa carta de alforria. Nós vamos ver isso mais presente lá no ciclo do café, tá? Mas assim, alguns escravos realizavam, de certa forma, trabalhos remunerados, tá? Então, trabalhavam aí
a gente vai ver, né, que alguns trabalhos aí com o futuro, eles vão receber, de certa forma, algum valor pelos trabalhos, tá? Claro que a carta de euforia era uma coisa muito cara, então eles precisavam trabalhar muito para conseguir algum valor, e geralmente o que eles faziam? Como a criança, né, de novo, escravo sendo mercadoria, a criança ela era considerada de um valor inferior do que uma pessoa adulta. Então os pais dos escravos trabalhavam e conseguiam comprar a alforria de um filho, e aí esse filho se tornava um ex-escravo, né? Outro exemplo é os pais brancos que tinham relações com as mulheres escravas e aí nascia um filho. Esse filho era considerado escravo, mas como o pai, que era branco, geralmente tinha um trabalho remunerado, ele conseguia comprar a alforria. Um exemplo claro disso é o livro, e depois virou novela, talvez até filme, da escrava Isaura. É um exemplo, né, dessa relação entre pai branco, mulher escrava, e aí nascia um filho. E aí, com a compra da alforria, essa pessoa deixava de ser escrava. Mas isso vai ser mais presente lá no ciclo do café. Mas nesse momento, de certa forma, ainda já existia isso. E os próprios quilombos, né, vão estar presentes aí durante todo o processo colonial do Brasil. Tá? Vamos lá. A comunidade de Mumbuca, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos na cidade de Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. Então, a comunidade de Mumbuca, pessoal, é uma comunidade oriunda de quilombos, é uma comunidade quilombola, tá? E aqui mostra no texto, né, algumas formas dessas comunidades se organizarem, né, para, de certa forma, entrar nas questões atuais, né? Aqui, artesanato, restaurante, já tentam lembrar o que remete isso, né? Uma certa forma de comércio. Feiras, né? É um comércio, então vamos pensar nisso na hora de responder, tá? Então, no texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir perdão das dívidas fiscais, reserva do mercado local, inserção econômica regional, protecionismo comercial tarifário, benefícios assistenciais públicos. Aqui, pessoal, a última a gente já pode riscar porque questões econômicas, tá? Envolve feira, artesanato, restaurante, né? Turismo, aqui, ó, turistas, então tudo questões econômicas. Não fala nada de dívidas fiscais. Reserva de mercado local, não também, tá? Inserção econômica regional, sim, porque de certa forma a comunidade, essas pessoas, querem entrar, né, na questão econômica dessas regiões, para que meio que garantir também a sua sobrevivência, vendendo artesanato, participando de feiras, atendendo com um restaurante quilombola, e de certa forma, então, estão garantindo a inserção econômica regional, tá? E aqui também, né, Juliano, envolve alguns conceitos até de geografia, né? A questão tarifária, comercial tarifária, dívidas fiscais, acredito que, de certa forma, é visto, né, um pouco em geografia também. E aí, então, a resposta, a letra C, né? O texto apresenta ações de inserção dos grupos quilombola nos espaços de circulação econômica da escala regional, com base na venda do seu excedente produtivo e da comercialização de produtos artesanais. Então, tá. Pessoal, antes de finalizar, tá? Eu vou mandar para vocês uma aula extra sobre os jesuítas, que é importante estudar. Claro que nesse momento o território dos jesuítas não era o território brasileiro, mas com a expansão territorial, onde os jesuítas atuaram, né? Hoje faz parte do território brasileiro. Então eu vou mandar um material extra para vocês, um pequeno vídeo, assim como outro que eu mandei, acho que foi 10, 12 minutos, nada muito longo, tá? Na verdade é só um conteúdo extra mesmo, tá? E na próxima aula, pessoal, nós vamos estudar então o ciclo econômico do café, primeiro do ouro, né, e toda a riqueza que o ouro trouxe para o Brasil, e depois do café. E aí, se der tempo, a gente já entra no Brasil República, mas acredito que não, tá, que não vai dar tempo. E aí nós vamos deixar tanto o Brasil República como a história contemporânea lá para a última aula. E lá em janeiro eu vou pegar mais um dia também para a gente falar mais sobre isso, tá?
Deixa eu só finalizar aqui, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não, Juliano, tudo certo, né? Deixa eu só interromper aqui. Por enquanto,